Em primeiro lugar, eu agradeço a confiança de vocês em terem se inscrito no nosso minicurso. Observem bem que a nossa intenção é, de fato, distribuir conhecimento, por isso que a gente está oferecendo um minicurso gratuito. Então, a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Aqui tem outro aqui dizendo, Daniela, da UFRJ, aluna do Márcia Nulicon, Isso. e Alice, da Baixada Fluminense, Lívia Coutinho, da UERJ, e vai para... Então, vamos lá. O minicurso, que se chama Elaboração de Projeto de Pesquisa, tem 3 módulos. O primeiro módulo fica com a professora doutora Márcia Felipe, o segundo módulo com a professora doutora Darcília Simões, que vos fala, e o terceiro módulo com a professora doutora Aparecida Cardoso. Tá? Hoje só me coube fazer essa apresentação, informando que essas professoras que compõem a equipe são do meu inteiro respeito e confiança, já vêm trabalhando comigo há algum tempo, e por isso nós estamos juntas nesse projeto. É um projeto, como é que eu vou dizer assim? É um projeto que pretende ajudar vocês a ingressarem numa pós-graduação, no mestrado, num doutorado, ou mesmo quem já está nesses níveis, poder oferecer projetos para as FAPs ou para a CNPq, por aí afora. Para a nossa apresentação de hoje, eu só sei dizer que prestem muita atenção, cada item do projeto é de altíssima relevância, tá? Projeto que eu estou dizendo aqui, projeto do minicurso, tá? Cada item do minicurso é de extrema relevância e que demanda uma atenção permanente, cuidadosa. E outra coisa, quem tiver perguntas a fazer, anota essas perguntas, que ao final a Márcia vai abrir um momento para a discussão das perguntas, ok? Uma boa tarde, um bom trabalho a todos. Bom, obrigada, Darcília. O que nós vamos começar hoje, né, e será dada a sequência com a professora Darcília amanhã e a professora Aparecida na quarta-feira, se direciona à realização de projeto de pesquisa. Está aparecendo aí para vocês, né? Bom, deixa eu minimizar isso aqui. Bom, então hoje é a primeira aula, né, do nosso minicurso, e eu vou falar com vocês sobre 3 pontos que eu acho assim essenciais na realização do projeto de pesquisa, e são pontos que vão responder a uma pergunta que eu tenho ouvido, tem sido uma demanda de alguns alunos no curso que eu ministro, né? Projeto de pesquisa, artigo científico. Os alunos perguntam, professora, você conhece algum projeto, tem algum projeto de sucesso? Ou seja, seria aquele projeto que foi escrito, foi aceito, foi aprovado para o ingresso num curso de pós-graduação. Então, essa resposta, né, o que seria um projeto de pesquisa de sucesso, ela não é respondida com uma frase simples, ela não é respondida de forma muito rápida. Esses 3 dias aqui, vocês terão a oportunidade de perceber o que é um projeto de sucesso e quais são as possibilidades de você realmente escrever, produzir um projeto de sucesso. Bom, então, nós primeiramente vamos falar das funções do projeto de pesquisa, quais são essas funções,
Nós vamos falar, no segundo momento, da delimitação do problema, né, do que seria o que você vai investigar, e, no terceiro momento, nós vamos falar da revisão da literatura. Bom, nós, quando falamos de projeto de pesquisa, nós temos aquele texto que vai nos levar ao topo, né, ao nosso alvo final, que seria aí a aprovação num curso de pós-graduação, nível estrito sensu. Os microfones estão desligados? Por favor, mantenham os microfones desligados. Mas, caso desejem fazer alguma pergunta, sinalizem, por favor. Então, continuando. O projeto de pesquisa normalmente é visto como esse objeto, como esse texto que vai te levar ao curso de pós-graduação. Somente isso. Eu preciso escrever um projeto de pesquisa, eu preciso escrever um texto que vá me possibilitar a aprovação. Só que nós não paramos para pensar quais outras funções, além dessa, né, de ingresso num curso de pós-graduação, quais são as outras funções do projeto de pesquisa, desse texto, desse gênero textual que nós tanto almejamos produzir, né, na nossa ascensão de formação acadêmica. E aí eu trago aqui para vocês a percepção que nós temos do projeto de pesquisa, o que vem a ser, e aí nós fizemos esse organograma, mais ou menos, para mostrar que o projeto de pesquisa ele não é um texto, não é um gênero independente, ele faz parte de um processo e ele está ali na metade desse processo. Então, veja, o seu projeto de pesquisa, aquilo que você quer escrever para ser aprovado, ele, na verdade, começa muito antes. Ele começa nas suas inquietações, ele começa no problema que você tem, seja na sua atuação profissional, seja naquilo que te traz inquietação no seu aprendizado durante a faculdade. Isso não me cai muito bem, isso não está claro para mim. Então, essas inquietações é que vão te dar os indícios, vão te dar as pistas para o que você precisa desenvolver no seu projeto de pesquisa. Então, as suas inquietações, elas são aí o pontapé inicial, vamos dizer assim. E aí você, a partir disso, você precisa identificar o problema. Qual é o problema que você precisa investigar? O que te inquieta? O que te incomoda? É isso que você precisa perceber. Qual é o problema? Identificar o seu problema. A partir disso, é um segundo momento, você vai delimitar o tema, e nós vamos falar disso, por isso que eu coloquei aí em vermelho, delimitação do tema, e uma terceira parte, você vai precisar revisar a literatura. Na busca aí por um acerto de renovação. Microfones, por favor. Então, veja, até agora, nós não chegamos ali no centro do nosso foco, né? No projeto de pesquisa. Eu comecei a falar das suas inquietações, você precisa identificar qual é o problema, você precisa delimitar o tema, você precisa revisar a literatura, e aí sim, depois desse trajeto, que não é da noite para o dia que se faz, aí sim, você vai pensar em escrever um projeto de pesquisa. E aí está tudo pronto? Não está tudo pronto. E aí é que vai, porque veja, normalmente nós só percebemos o projeto de pesquisa da metade desse gráfico, onde está aqui escrito projeto de pesquisa, para diante. Você faz um projeto de pesquisa, aí você entra numa seleção, você precisa identificar a instituição de ensino superior, essa IES aqui, né? Para a qual você vai submeter o seu projeto de pesquisa. Isso também é fruto de investigação, você precisa saber qual é a instituição de ensino superior que melhor vai receber
o seu projeto de pesquisa e também para a qual o seu projeto de pesquisa vai poder contribuir, e também a questão da orientação, né? Qual é o orientador que você pretende escolher para trilhar esse caminho da pós-graduação, trilhar esse caminho da pesquisa? Quem é o orientador? Porque esses 3 tópicos aqui, que estão depois do projeto de pesquisa, eles também são essenciais na sua escolha para que você possa alcançar. Eu coloquei um troféuzinho aqui, né, como representativo do que nós tanto almejamos, que é o diploma de pós-graduação, seja mestrado ou doutorado. Então, veja que nós só identificamos no nosso cotidiano o projeto de pesquisa isolado e o troféu aqui, a formação pós-graduada, também como uma coisa de forma isolada. E esses elementos não estão de forma isolada. Nós não podemos vê-los de forma isolada, uma vez que eles fazem parte desse processo, e esse processo é essencial, uma vez que você faça de forma consciente, né? Ciente do que você está fazendo, ciente do que você está escolhendo, do que você está escrevendo, do que você quer, de quais são os seus objetivos, aí sim você vai ter esse processo muito bem sucedido. Então, vejamos quais são, né, as funções do projeto de pesquisa. Eu coloquei aqui 2 funções principais, né, que são as funções de mapeamento e a função de projeção. Mapeamento e projeção, que vão te dar essas 2 funções que você vai perceber ali na confecção, na concretização do seu projeto de pesquisa, são elas que vão te permitir o alcance aí da tão sonhada pós-graduação. Então, a gente começa a perceber o quê? Que o projeto de pesquisa, ele precisa ter um olhar para trás, que é o mapeamento. Então, do momento em que você está para trás, você vai mapear as circunstâncias, vai mapear a realidade acadêmica, vai mapear as pesquisas, e você também, a partir do momento presente, você vai ter que fazer uma projeção. E a projeção, ela depende do mapeamento. Nós vamos esclarecer isso nos próximos slides. Quais seriam as etapas do mapeamento? Primeira etapa, a delimitação do tema, e a segunda etapa, a revisão da literatura, que alguns também chamam de estado da arte, ok? Bom, primeira etapa, eu coloquei aqui como exemplo, na área de língua portuguesa, que é a minha área de atuação, eu coloquei aqui um organograma que mostra mais ou menos algumas possibilidades de investigação e a necessidade de delinear, de afunilar os temas para que eu possa fazer a minha escolha. Então, veja, no âmbito da língua portuguesa, que abarca inúmeras possibilidades, eu separei aqui o âmbito da gramática, da leitura e da produção de texto. Então, vamos supor que dessas 3 possibilidades, dessas 3 vertentes aqui que eu separei, vamos supor que eu escolha a gramática. Já é um primeiro funil que eu aplico dentro do campo aqui da língua portuguesa. Então, abrindo um parênteses, eu quero que cada um que está aí nos ouvindo nessa tarde pense na sua área de atuação, né? Seja direito, seja pedagogia, seja ciências sociais, enfim, qualquer que seja a sua área, certamente ela também traz essa possibilidade de uma área ampla e aí a necessidade de um recorte de áreas e um recorte temático. Então, eu estou exemplificando com
a língua portuguesa, porque é a minha área de atuação, mas cada um deve fazer isso dentro da sua área de atuação. Então, veja, dessas 3 vertentes, vamos supor que eu escolha aqui a gramática, trabalhar com gramática. Gramática normativa, gramática descritiva, histórica ou comparativa. Veja que quando eu falo de gramática, existe também uma diversidade que eu preciso direcionar o meu olhar. Eu não posso, e aí nós já começamos a falar da projeção, né? Projeção. Eu pretendo fazer esse projeto de pesquisa para mestrado ou para doutorado. Se for para mestrado, eu não posso perder de vista que eu tenho 2 anos. 2 anos, bastante coisa? Não necessariamente, né? 2 anos passam rápido, e sem contar com as outras atribuições que nós temos quando entramos num curso de pós-graduação. As disciplinas que precisamos cursar, as leituras que precisamos fazer para fazer os trabalhos de cada disciplina. Então, nós não podemos achar que 2 anos é bastante tempo, né? E aí querer, por exemplo, escolher falar de todas as gramáticas, uma vez que não daria tempo para fazer. 4 anos do doutorado já é o dobro, né? Já facilita, já ajuda. Mesmo assim, escolher as 4 gramáticas para trabalhar, para analisar numa pesquisa, talvez seja muito, vai depender do seu recorte. Enfim, supondo aqui que eu escolha, dentro dessas possibilidades de gramática, escolho a gramática descritiva, eu ainda tenho, dentro da gramática descritiva, e assim como todas as outras, eu tenho aqui a área da morfologia, da sintaxe, da fonética, da fonologia, também eu poderia falar de semântica. Então, veja que são filtros que você vai aplicando dentro da sua área de atuação até você chegar num limite em que você pense que seja adequado e dê tempo suficiente para você fazer uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa com um recorte bem feito, para não deixar lacunas na sua pesquisa, não deixar lacunas que possibilitem interrogações acerca do seu trabalho de investigação. Bom, então, resumindo, seria mais ou menos isso aqui. Dentro do âmbito da gramática, eu escolheria, da língua portuguesa, perdão, eu escolheria trabalhar diretamente com gramática, a gramática descritiva, e dentro da gramática descritiva, eu escolheria trabalhar com fonética. Acabou, Márcia? Então, é só isso? Ainda não, né? Dentro da fonética, no âmbito da gramática descritiva, eu ainda teria que trabalhar, que escolher qual seria o meu objeto de estudos, né? O objeto sobre o qual eu preciso me debruçar e ler, e analisar, e investigar o problema que eu quero resolver. Então, vamos supor que, nesse âmbito da gramática descritiva, na fonética, eu queira analisar a redação de aluno. E aí, sim, começo a ter uma visão mais clara de qual será o problema que eu preciso resolver ou investigar, né? E aí a pergunta que cabe a gente fazer nesse momento é: o que eu pretendo resolver? O que eu pretendo investigar na redação do meu aluno, tomando a fonética como instrumento de análise dentro da gramática descritiva. Veja que nós percorremos aí um caminho relativamente longo, e por mais que eu tenha trazido aqui já meio, né, que mastigado, eu tenho observado com os alunos, né, os quais eu acompanho no curso, que isso não é uma tarefa fácil. Eu tenho, inclusive, feito com eles, né, reuniões individuais para ajudá-los nessa identificação. Professora, eu queria trabalhar com isso, eu gosto disso, mas eu não sei definir qual é o problema que eu preciso resolver. Eu não sei definir qual é o meu objeto de estudos. Então, eu tenho acompanhado com reuniões individuais para que eles tenham essa percepção, fazendo algumas perguntas, fazendo alguns questionamentos, eles vão conseguindo
delinear qual é o problema, recortar, fazer o recorte temático, efetivamente a partir de que elemento eles vão começar a construir o projeto de pesquisa deles. Bom, essa foi a primeira etapa, que seria a etapa da delimitação do problema, né? Você identificar qual é o seu problema e delimitá-lo, fazer o recorte dentro da sua grande área de atuação. E a segunda etapa é a etapa da revisão da literatura, né? Como eu disse, é uma parte também essencial. E vejam, se essas duas etapas eu ratifico que não há como você fazer um projeto de pesquisa bem fundamentado, bem delineado, se você não cumpre essas duas etapas, tá? Primeira de refinamento do seu objeto de pesquisa e a segunda de revisão da literatura, também chamada de estado da arte. Então, o que seria, né, a revisão da literatura? Ela é o resultado da análise das pesquisas que já foram feitas ou que ainda estão sendo desenvolvidas, né, em torno do tema que você escolheu. Então, aquele tema que você chegou ao final dele lá, exemplificou os exemplos que eu trouxe, redação de aluno, né? Em torno desse tema, redação de aluno, tendo como foco a fonética dentro da gramática descritiva, o que já foi pesquisado? O que tem sido pesquisado, né, está sendo pesquisado na atualidade? Você precisa identificar isso e nós vamos apresentar mais à frente a importância disso para a sua pesquisa, né? Então, esse resultado ele pressupõe basicamente dois momentos. O momento de levantamento de dados, você vai levantar, vai investigar todo o material que tem sido feito, desenvolvido nessa área, e depois que você fez esse levantamento, você precisa analisar o material encontrado. Bom, como você vai fazer isso, né? Eu coloquei ali algumas imagens, e a imagem aqui da direita, que seria de uma biblioteca física, né? As bibliotecas das universidades. Atualmente, nós estamos voltando a essa possibilidade, né? Com o retorno às aulas presenciais. Essa é uma possibilidade que volta à nossa realidade, de você ir nas bibliotecas, pesquisar lá tanto livros quanto teses e dissertações que ficam arquivadas nas bibliotecas, mas atualmente nós temos também, que foi obteve uma valorização muito grande em função da pandemia, do isolamento social, dessa necessidade, a pesquisa online, né? A pesquisa nos repositórios digitais. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, esse logo de cima, o do Google Acadêmico, e o de baixo é a plataforma de teses e dissertações da UERJ. Bom, em relação a essas três possibilidades, eu costumo aconselhar os meus alunos a de baixo aqui. No caso aqui eu tenho da UERJ, mas vocês podem usar qualquer repositório digital de qualquer universidade, desde que adequada à sua pesquisa. Isso tudo nós vamos esclarecer nos próximos slides. Mas por que a minha preferência é pela base de dissertações e teses das universidades? Veja, de forma online, né? A forma online, ela tem uma vantagem da forma presencial, de você ir lá na universidade pesquisar, uma vez que na forma online você pode jogar os filtros, né? Que vão... Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, continuando. Na forma online você vai jogar o seu filtro, né? As suas palavras-chave, que nós vamos falar delas mais à frente, e vai poder fazer uma filtragem melhor do que na forma presencial, né? Mais braçal. Então, eu prefiro a forma online.
a não ser que a biblioteca, e que existem algumas atualmente, que não dão acesso à pesquisa online, à pesquisa pela internet. Então, aí seria necessário. E por que não a biblioteca das universidades em detrimento do Google Acadêmico? Vou explicar já. É mais uma questão quantitativa que qualitativa. Aliás, as questões qualitativas vocês vão ter mais informações na aula da professora Aparecida na quarta-feira. Mas aqui vai entrar uma questão quantitativa que, apesar de ser uma questão apenas numérica, e esse apenas aí eu coloco entre aspas, ela é de fundamental importância para os dados que você vai usar como justificativa para o seu projeto. Se não, vejam, quando você está desenvolvendo a sua dissertação, a sua tese, você participa de eventos, você começa a fazer algumas comunicações, você pode escrever artigos, material este que vai fazer parte do seu trabalho final, dissertação ou tese. Então, seriam partes do seu trabalho que está em processo de pesquisa, né, que já estão sendo publicados ou vão começar a ser publicados antes mesmo da sua dissertação. Então, quando você joga a sua palavra-chave no Google Acadêmico, ele te retorna inúmeros tipos de texto, de artigos, resumos de congresso, análises de congresso, com artigos completos ou não, e livros também. Então, corre-se o risco de você, na sua pesquisa pelo Google Acadêmico, na sua estatística, né, que você vai fazer, você contar um mesmo trabalho mais de uma vez. Um trabalho que foi divulgado em forma de dissertação, que também foi divulgado, recortado, né, em forma de artigo, você pode contabilizar 2 vezes, acreditando que são trabalhos distintos, mas, na verdade, é o mesmo trabalho, trata-se do mesmo trabalho. Por isso, a minha preferência pela investigação no banco de teses e dissertações das universidades. Ok? Bom, e nesse levantamento de dados, você já escolheu a base de dados, se Google Acadêmico, se outros repositórios digitais de periódicos, né, que ficam, mantêm lá os textos arquivados, se a biblioteca física, se os repositórios das universidades, você já escolheu a sua fonte de pesquisa, então você vai começar agora a fazer o levantamento de dados. Bom, primeira coisa que você precisa fazer é definir os textos que você vai usar para a pesquisa, né? Se são artigos, se são monografias, se são dissertações e teses. E vale adiantar que toda a sua escolha é interessante que ela venha com alguma justificativa. O que você escolhe? Analisar apenas artigos, ou artigos e dissertações, ou apenas teses, certo? Então, você precisa encontrar nas suas investigações uma fundamentação para aquela sua escolha, porque, em dado momento, até mesmo nas entrevistas que fazem parte do processo de seleção, né? Você faz uma prova dentro da sua área, você faz uma prova de língua estrangeira, você tem a avaliação do seu projeto e você tem a entrevista. Então, tudo que você for fazer, escolher uma coisa em detrimento da outra, seja o tema, seja a base de dados, seja o tipo de texto que você vai pesquisar, você precisa ter uma resposta. Por que eu escolhi isso e não aquilo? Ok? Então, você define quais são os textos, quais são os gêneros, acervos. Isso também precisa estar presente no seu projeto de pesquisa. Qual foi a sua escolha e por que daquela escolha? E você define os critérios
de inclusão e de exclusão dos repositórios digitais. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides, o que seria o critério de inclusão e o que seria um critério de exclusão do banco de dados, né? E você também, mais uma necessidade, você precisa definir quais são as palavras-chave do tema que você vai investigar. Bom, essa necessidade de definição de palavras-chave, ela vem desde esse momento, porque é a partir dessas palavras que você vai buscar os textos, que você vai identificar quais são os textos que vão ser interessantes para a sua leitura ou não. E essas palavras elas vão te acompanhar até a sua formação, né? Até a sua defesa lá na tese, porque elas vão acompanhar o seu resumo, elas vão acompanhar os artigos que você vai escrever. Então, identificar quais são as palavras-chave, aquelas palavras que carregam a importância da sua pesquisa, né? Normalmente, nós vamos dar mais abrangente para menos abrangente. No máximo, aí, de 5 palavras-chave para você definir, né? Fazer meio que um trajeto do tema que você vai investigar. Um outro item, né, necessário, aplicar o filtro de busca, que nós vamos falar, detalhar mais adiante, no caso dos repositórios digitais, né, uma vez que na biblioteca presencial você vai ter que procurar mesmo, efetivamente, nas teses e dissertações impressas. No online você tem essa possibilidade de aplicar o filtro de busca, e eu vou mostrar para vocês também mais à frente como você faz isso. Você vai, depois de identificar isso tudo, identificou todo o seu material, identificou tantas teses, tantas dissertações, você precisa catalogar desde o início, quais foram os repositórios, quantos trabalhos eu encontrei, quantos eu usei, por que só usei X e não a totalidade dos textos encontrados. Então, tudo que você encontrar, você precisa catalogar. E o passo final, não final necessariamente, mas dessa etapa, você vai ler o resumo dos textos que você selecionou. Mas, professor, você está falando só o resumo? A leitura do resumo vai te sinalizar se vai haver a necessidade de você ler o texto na íntegra, o artigo todo, ou a dissertação toda, a tese toda. Então, você identificou, fez uma primeira identificação, a segunda identificação é a leitura do resumo, essa leitura que vai te mostrar a necessidade ou não da leitura do texto na íntegra. O texto que for necessário à sua pesquisa, ele deve ser lido na íntegra, ok? Bom, todas essas etapas devem ser registradas, precisam ser registradas, com o objetivo de produzir tabelas que reflitam a realidade encontrada pelo pesquisador. Então, pode ser que você pergunte assim, mas, Márcia, isso tudo aí eu não vou fazer quando eu estiver no curso? Isso tudo não já é trabalho de pesquisa para o mestrado ou para o doutorado? Então, eu respondo o seguinte para você. Essa leitura toda que você fez, essa investigação inicial, ela é necessária percebendo principalmente 2 coisas. A primeira, ela já vai possibilitar, né, a apresentação de um projeto de pesquisa com base, ou seja, você não está fazendo um projeto de pesquisa para ter um mestrado, um doutorado, só porque você quer um título. Você está apresentando um projeto de pesquisa porque você tem consciência da existência de um problema, tem consciência de que aquele problema ainda não foi investigado, ou de todas as formas possíveis, ou ainda não foi investigado com profundidade, e você precisa mostrar para a sua banca, que vai te avaliar,
que você está preparado para os 2 anos, no caso do mestrado, ou os 4 anos, no caso do doutorado. Já é um trabalho de pesquisa? Sim, mas por mais que pareça já, assim, muita coisa, é só o começo. É só o começo. É gostoso, sim, não tenha dúvida, é muito prazeroso quando você faz uma investigação e você, nossa, eu estou no caminho certo. Mas também é muito prazeroso quando você consegue chegar lá na hora da entrevista e responder com propriedade acerca daquele projeto que você escreveu. E se você não foi a fundo no primeiro mergulho, muito provavelmente você vai parar ali, vai encontrar uma barreira na hora da entrevista, uma vez que você não foi com profundidade. Bom, continuando, como eu falei para vocês, agora eu vou começar a mostrar para vocês o que seria aí o resultado de tudo que eu falei para vocês nos slides anteriores e o que seria o critério de inclusão e o critério de exclusão. Bom, essa tabela aqui, ela apresenta uma pesquisa que eu fiz inicialmente para a minha revisão da literatura, certo? Então, como nós falamos, você precisa fazer a revisão da literatura, ou seja, como estão as pesquisas e como foram feitas pesquisas dentro da área de sua que você quer pesquisar, né? A sua área de atuação no tema que você fez o recorte. Bom, eu fiz uma escolha inicial, que foi de pesquisar nos programas de pós-graduação, e eu tinha que decidir os programas de pós-graduação que eu vou investigar. Eu vou investigar no Brasil todo, eu vou investigar apenas nas universidades públicas, apenas nas universidades particulares. Qual foi o meu critério de escolha, né? E aí, abrindo um parênteses, o critério de escolha depende da sua área de atuação, depende do seu objeto de pesquisa. Se você vai investigar um fenômeno que só ocorre, vamos supor, no centro do Rio de Janeiro, aí você pode fazer a pergunta: será que uma pesquisa, uma tese defendida na Universidade Federal do Acre, será que lá vai ter alguma tese que fale desse meu tema? Percebe o que você precisa, as suas conjecturas, o que você precisa pensar para decidir. Escolho investigar nas universidades públicas ou particulares, escolho investigar em todas as universidades do Sudeste brasileiro ou do Nordeste brasileiro, ou todas as universidades do Brasil. Então, veja que, além da questão da quantidade, eu quero investigar em todas as universidades do Brasil. Quantas universidades tem no Brasil, públicas e particulares? Então, isso tudo são escolhas que você precisa fazer, e escolhas conscientes, não escolhas aleatórias, mas escolhas dentro de uma justificativa plausível. Bom, como o meu tema era um tema abrangente, meu tema maior, né, que abarca todos os outros, era identidade, eu decidi que eu ia investigar em todas as universidades do país, públicas ou particulares. Mas eu fiz um critério de inclusão, que seriam as universidades com maiores conceitos da CAPES, né? A CAPES, ela avalia os cursos de pós-graduação, e eu escolhi fazer e investigar naquelas que tivessem os maiores conceitos. Então, veja, a partir daqui eu começo a apresentar, a explicar essas tabelas. Então, os conceitos 5, 6 e 7 foram aqueles que eu escolhi, e dentro desses conceitos eu encontrei um total de 37. Vejam, conceito 7 foram 4,
conceito 6 foram 7, conceito 5 foram 26. Então, eu encontrei um total de 37 universidades em todo o território nacional, com os 3 maiores conceitos avaliados pela CAPES. No entanto, eu só efetivamente pesquisei nos repositórios digitais de 14 universidades. Márcia, por que você caiu de 37 para 14? Porque dessas 37, isso eu explico no meu texto da tese, tá, gente? Eu não coloquei explicação aqui em função da necessidade aqui. Mas no texto da tese eu explico detalhadamente e é o que nós devemos fazer, né? Depois que nós colocamos lá o quadro, a tabela, nós precisamos explicar quais são, o que aquela tabela representa. Então, por que caiu de 34 para 14? Porque dessas 34 universidades, apenas 14 tinham programas de pós-graduação na área de língua portuguesa. Algumas tinham só teoria da literatura, outras tinham só de literatura, então somente 14 permaneceram. Então, vejam que aí eu começo a explicar para vocês o que seria um critério de inclusão. Critério de inclusão, as universidades com maiores notas, e dentro dessas universidades, os critérios de exclusão. Um deles foi aquelas que só permaneceriam, aquelas que trabalhassem, tivessem em nível de pós-graduação, o trabalho, a pesquisa com língua portuguesa, na área de língua portuguesa. Então, essa segunda tabela, que é o que se espera, né? Você primeiro, voltando aqui, apresenta uma tabela geral, né? Essa inicial, tabela 1, que é o total de cursos que você encontrou, por isso a necessidade que eu sinalizei lá atrás. Toda pesquisa que você fizer, anote, porque essas anotações vão ser configuradas, representadas nessas tabelas. Tá? Então, a segunda tabela já é o detalhamento daquela tabela anterior. E aí vocês vão sentir uma diferença, que na anterior tinham 14 universidades, e nessa existem aí apenas 12 universidades. Por que da exclusão de 2 universidades? Porque foram 2 que não davam a possibilidade de você ler os textos, pelo menos o resumo, de forma remota, né, pela internet. Uma era a PUC-Rio, não dava essa possibilidade, a outra era a Universidade Federal de Maringá. Então, permaneceram apenas nessa listagem 12 universidades. E aqui eu detalho a quantidade de acordo com o meu critério de busca. Então, vejam, na primeira coluna é só a sequência, né, numérica de cada universidade, na segunda, qual foi o banco de dados, então, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal Fluminense e assim por diante. O primeiro termo de busca, né, aliás, o termo de busca central, que é aquele que abarca melhor a sua pesquisa, no meu caso, foi identidade. Então, você precisa identificar na sua pesquisa, no que você quer investigar, qual é a parte mais abrangente. Aí você vai colocar essa palavra no termo de busca. Então, quando eu joguei em cada uma dessas universidades, na plataforma digital da biblioteca, né, de cada uma delas, o termo identidade, vejam as quantidades. Federal do Rio Grande do Sul, 376, UF, 515, totalizando aqui embaixo 6.637 trabalhos entre teses e dissertações que existiam falando, abordando o termo identidade. Bom, esse é só o primeiro passo. O segundo passo foi, a partir desse termo de busca,
eu comecei a aplicar filtros. Então, era uma busca combinada, identidade mais o filtro língua, uma vez que eu estava trabalhando, eu precisava investigar apenas aqueles trabalhos que trabalhavam, que abordavam identidade dentro do âmbito da língua, ok? Língua portuguesa. Então, quando eu joguei o filtro língua combinado com identidade, vejam que já nesse primeiro repositório aqui, da Rio Grande do Sul, caiu de 376 teses e dissertações, caiu para 14. E aqui no final, caiu de 6.637 trabalhos, caiu para 618, um pouquinho menos de 10%, né, do total grande, abrangente aqui anterior. E aí eu continuei a minha aplicação de filtro. Apesar de a minha investigação acerca da identidade estar no foco da língua portuguesa, eu tenho ainda hoje como objeto de análise a literatura. Então, eu estou trabalhando com identidade, com língua portuguesa, mas tendo como objeto de análise a literatura. Então, a literatura, para mim, é outra palavra-chave de essencial importância. Então, eu joguei aqui também o filtro literatura, e aí saíram os resultados diferentes. Vejam, se você for comparar a coluna do filtro literatura com a coluna do filtro língua, você já vê alguma diferença, né? Totalizando aqui, olha, 521 trabalhos quando eu joguei o filtro identidade associado à literatura. O terceiro filtro que eu apliquei foi Graciliano Ramos, uma vez que a literatura que eu investigo é a literatura de Graciliano Ramos, não outros textos literários de outros autores, mas especificamente os textos do Graciliano Ramos. Então, para mim, essa palavra-chave também era de essencial importância, e vejam como cai o resultado, né? De 521 quando falamos de literatura, de 618 quando falamos de língua, cai para 31 trabalhos quando eu joguei o filtro Graciliano Ramos. Uma outra possibilidade de filtro que eu fiz foi a combinação entre língua e literatura e depois entre língua e Graciliano Ramos. Então, aqui embaixo vocês vão ver como caiu esse resultado, né? Língua e literatura, língua mais literatura associado à identidade, sempre associado ao termo de busca. Caiu para 28, e quando eu combinei língua com Graciliano Ramos, caiu para dois trabalhos, né? Entre teses e dissertações. Então, veja que o susto que nós levamos aqui no começo, 6.637 textos, você diminui radicalmente aqui para 31, aqui para 28 e aqui para 2. Então, você não precisará ler 6.638. Mas para que então, Márcia, se você não vai ler isso tudo, se você só vai ler no final aqui, seja 28, seja 31, por que você então tem que fazer isso tudo? Esse panorama aqui, né, lembram que o que o projeto de pesquisa mostra é o panorama, ou seja, a realidade das pesquisas, e para, a partir disso, você fazer uma projeção. Então, o panorama que essa tabela me mostrou foi o quê? Existe uma investigação muito rica acerca da identidade, e entra aqui as investigações de identidade nacional, identidade de gênero, identidade do ser como ser humano, né? Da pessoa com ela mesma, diversos tipos de identidade, e também não só a identidade na língua, mas em todos os âmbitos. Nós tivemos aí textos da psicologia, textos da filosofia, da história. Então, o termo identidade
esse tema, muito importante para a nossa existência, é muito investigado, mas não investigado de forma suficiente ou de forma abrangente quando você começa a aplicar os seus filtros. Veja que quando eu trabalhei identidade e língua, caiu para menos de 10% dos trabalhos. E aí, voltado para a literatura, diminuiu. Então, o que isso mostra? Mostra uma lacuna que existe acerca do trabalho do tema identidade dentro da língua portuguesa, tendo como objeto de pesquisa, como foco, o texto literário. Perceba, você não precisou ler tudo, mas isso aqui vai começando a mostrar para você uma lacuna, um espaço que precisa ser ocupado, um espaço que pode ser ocupado pela sua pesquisa, pelo seu trabalho de pesquisa. Então, veja que, apesar de você não precisar ler tudo para respaldar a sua pesquisa, mas você mostra para a sua banca, olha, o que eu estou propondo não foi tão investigado assim. Esse tema é de essencial importância, né? Tanto é que existem 6.637 trabalhos, no entanto, quando nós trazemos para a nossa área de atuação, isso fica em falta, né? Deixa espaços em branco, e eu estou me propondo a ocupar esse espaço em branco. Então, você começa a destacar aí, a justificar a importância da sua pesquisa. Bom, dito isso, nós vamos agora para a terceira etapa, que é a etapa de análise do material. Você, primeira parte, retomando, né? Fez a delimitação do tema, identificou qual é o seu problema, delimitou aquele tema dentro da sua área, da grande área, delimitou o tema, identificou quais são as palavras-chave que representam aquele tema, de forma bastante abrangente. A partir dessas palavras-chave, você investiga, faz a revisão da literatura, o que tem sido investigado, o que já foi falado e o que ainda não foi falado a respeito desse tema. Identificou quais são os materiais importantes para a sua leitura, e aí essa terceira etapa é de análise do material. Você vai começar agora a ler, já leu o resumo, já viu que aquele material é necessário para a sua leitura, e aí você vai começar a análise do material. Bom, a sua análise do material, ela não é uma leitura comum, né? Aquela leitura despreocupada. Você precisa produzir outros textos, outros gêneros a partir daquela leitura. Vamos lembrar que você precisa ter argumentos para embasamento teórico, você precisa ter argumentos para apresentar os seus objetivos, você precisa ter argumento para justificar a função social da sua pesquisa, né? Você não vai fazer uma pesquisa apenas porque você quer ter título. A sua pesquisa precisa, ao final, ter função social. Qual é a utilidade, né? A sua pesquisa vai contribuir em quê? Com a instituição de nível superior para a qual você vai submeter o seu projeto, de que forma ela vai contribuir, né? O seu projeto, a sua pesquisa vai contribuir. Então, essa análise do material não é uma leitura simples. Você começa a produzir textos a partir dela. Primeiro seriam anotações de modo geral, né? Não só anotações de conclusões que você tirou do seu entendimento daquele texto, daquele parágrafo, da compreensão, ou até das dúvidas, né? Leu, não entendeu, coloca uma interrogação para depois voltar naquele tema. Produção de mapas conceituais, que são aqueles mapas que nós fazemos para
perceber aqueles textos mais densos, né? E nesse início, nessa etapa, é muito comum que peguemos textos que vão funcionar grego, né? Estou lendo grego, não estou entendendo nada. Vai aparecer mais ou menos isso para a gente, uma vez que aquela lei de pesquisa ainda, né, está sendo formada, então você precisa produzir mapas conceituais que vão te clarear a visão, né, de conceituação, de abordagem daquele tema, daquela teoria que você está analisando. É interessante, importantíssimo que você faça fichamentos desse material que você está analisando e também que você faça resenhas. Então, veja, esses 4 textos que eu apontei aí, anotações, mapas conceituais, fichamentos e resenhas, eles vão dar suporte para você, num primeiro momento, para os seus estudos, né? Para que você perceba o que o autor quer dizer, para que você apreenda todo o conteúdo daquele texto, mas também você vai estar produzindo material para o seu uso mais à frente, quando você começar efetivamente a escrever o projeto de pesquisa, que ainda não começou a ser feito. Perceba que, até você começar a escrever o projeto de pesquisa, você tem muito trabalho ainda, antes de escrever, né? Então, esses fichamentos, essas resenhas, vão ser úteis a você quando você for efetivamente produzir o seu projeto de pesquisa, escrever, porque você vai poder usar, citar, né, alguns trechos, você vai poder falar da teoria com mais propriedade, e também no seu trabalho de dissertação e tese, seu trabalho final da pós-graduação. Então, a produção desse texto, ainda que aparentemente inicial, e é um texto inicial, uma vez que vão entrar outros, né, durante o curso, né, propriamente dito, mas são de extrema importância de que você produza para que use, né, possa usá-los depois. Bom, essa leitura não é uma leitura rasa, como falei anteriormente, mas ela busca identificar o sumo dos textos que você vai ler. Então, você vai buscar ali a abordagem teórica dos autores que você leu, você vai buscar ali o corpus de análise, ou seja, esse autor fala dessa teoria, usa essa teoria a partir de qual corpus? Texto literário, e dentro do texto literário crônica, conto, romance. Perceba que várias são as possibilidades. Então, você não pode deixar passar nada, né? Você tem que fazer a digestão desses textos que você vai ler muito bem feita. Você vai identificar a metodologia e, a partir disso, né, dessa leitura, você vai identificar as possíveis lacunas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Machado de Assis é um autor muito estudado, né? Existem inúmeras pesquisas, inúmeros textos que falam da literatura machadiana. Bom, mas você gosta do texto de Machado e acha que ainda faltam investigações a serem feitas. Então, o seu grau de ineditismo da sua pesquisa pode estar em uma desses 3 elementos que eu elenquei no início. O seu ineditismo pode estar, por exemplo, na abordagem teórica. Olha, já se falou muito de Machado de Assis, mas não com essa abordagem, não com essa teoria. Já se falou muito dos textos de Machado de Assis, mas esse texto aqui que eu encontrei foi pouquíssimo abordado. Já se falou muito de Machado de Assis, mas não com essa metodologia. Então, perceba que identificar isso na sua revisão da literatura é mais um passo de justificativa para a escolha da sua pesquisa. Vamos supor que perguntem a vocês: olha,
né, supondo aí que a pesquisa fosse de Machado de Assis, é claro. Já se falou tanto de Machado de Assis, por que você acha que a sua pesquisa é tão importante assim? E aí você vai apontar a lacuna que existe, e aí é uma lacuna real, uma vez que você investigou as pesquisas de modo geral, você investigou em todo o território nacional, já que Machado de Assis é um escritor conhecido até internacionalmente. Então, você vai mostrar para a sua banca que, apesar de ser um tema muito abordado, um escritor muito falado, ainda há lacunas a serem preenchidas. Então, mais uma vez, a gente aponta para vocês, apresenta para vocês a necessidade da revisão da literatura para que você produza um projeto de pesquisa com grande possibilidade de aprovação, certo? Continuando. Então, algumas observações, já estamos quase acabando. Não basta inventariar quantos artigos abordam este ou aquele tópico. Então, aquela que eu mostrei para você é uma questão quantitativa, né? É uma estatística, sim, de grande importância, sim, mas quando você for ler efetivamente quais são os textos que serão importantes para você, e aí você vai ter que aprofundar o seu olhar, né, para poder identificar quais são as linhas mestras, né, e aquelas linhas que se repetem na maioria desses textos. Você vai mapear quais são as especificidades de cada um, né? Qual é a questão ou quais são as questões que não foram concluídas, que se repete ou não em todos os autores. Então, essa percepção global dos textos que você vai ler é uma percepção importante, porque não é uma leitura superficial, é uma leitura já de pesquisador. Então, você já está mostrando ali o seu projeto de pesquisa, já vai mostrar para a sua banca que você tem potencial para pesquisa. Então, essa leitura requer essa visão global, né? Requer uma leitura atenta dos textos que você selecionou, com uma organização, né? A partir da comparação do que esses textos falam, quais são os pontos principais, o que todos abordam e o que um tem de diferencial em relação ao outro. Importante destacar, especificar quais foram as bibliotecas, eu já mencionei isso anteriormente, mas vale a pena ratificar, quais foram as bibliotecas que vocês pesquisaram, em que vocês pesquisaram as bases de dados, a data de início e de final dessa pesquisa, porque isso é importante, data, né? E especialmente quando se fala de repositório digital. Pode haver alguma modificação, pode haver alguma mudança até de endereço da plataforma. Então, é importante que o seu leitor saiba que, naquela data que você pesquisou, a realidade das pesquisas eram aquelas. Pode ter até inclusão de textos novos, né? Importante também determinar as palavras-chave, né, que nortearam a pesquisa dos artigos ou dos textos que você pesquisou, e delimitando de forma objetiva a extensão dos textos, né, que você vai analisar, ou do texto que você já analisou. Essas palavras-chave, elas mostram esse recorte temático, né? Não é você não, no meu caso, por exemplo, não pesquisei identidade no âmbito da história, no âmbito do trabalho, mas não no âmbito da língua portuguesa e, mais especificamente, da literatura. E para quê? Né? Para que nós precisamos fazer isso tudo? Primeiro, para justificar a fundamentação teórica, esse início, né, que você faz essa pesquisa já é um início de fundamentação teórica. Vale acrescentar que, no projeto de pesquisa, precisa ficar claro que é um início,
É uma proposta inicial que vai ser enriquecida com bibliografia, com textos novos, com talvez até, quem sabe, uma outra teoria, e que vai ser, é um projeto que vai ser lapidado e aperfeiçoado com a contribuição do orientador de sua escolha, ok? Então, também para quê? Né? Destacar a pertinência, a adequação e o ineditismo da sua pesquisa, identificar os limites e contribuições da pesquisa que será realizada, identificar, finalmente, lacunas que precisam ser preenchidas nos estudos do tema. Então, veja que são elementos importantíssimos para a aprovação de um projeto de pesquisa, né? A fundamentação teórica, a pertinência daquela pesquisa naquela instituição de ensino, dentro daquele programa de pós-graduação, o que essa pesquisa tem de importante, de inédita, ou ainda que não haja um ineditismo assim, né? Ninguém vai inventar a lâmpada novamente, mas qual grau de ineditismo você está propondo? Por que que a sua pesquisa é importante? Nós temos que lembrar sempre que o título de pós-graduação não deve ser importante só para nós. Não é meramente para a satisfação do nosso ego profissional, do nosso enriquecimento do nosso lattes somente. Isso é muito bom, claro, né? Lógico, mas também, talvez no mesmo nível aí de importância, ou até mais, precisa ser importante, não só para a comunidade acadêmica, mas também para a sociedade, né? Para a sociedade de um modo geral. E também você vai ali identificar as lacunas. Olha aqui, já foi pesquisado isso tudo, mas falta isso aqui, ó. E é nessa lacuna aqui que a minha pesquisa se encaixa. Bom, então esse mapeamento que nós acabamos de fazer, né, que para aí no começo da sua escrita, você mapeou, aí agora você começa a escrever. E aí é nesse momento da escrita, a partir do que você compreendeu, que você percebeu no seu mapeamento, você faz a projeção. Você vai olhar para frente agora. Quais são os objetivos que eu tenho a partir disso que eu vi, disso que eu percebi, a partir dessa realidade, o que eu projeto? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas perspectivas? O que eu proponho nesse meu projeto de pesquisa? E essa projeção, você vai perceber aí, inicialmente, né, você vai ter que desenvolver uma hipótese. Vejam que tudo que você pesquisou vai dar, vai fomentar a sua hipótese que você vai gerar para o seu projeto. Você precisa desenvolver alguma coisa que apresente quais são as suas expectativas em relação ao resultado da sua pesquisa, o que você pretende, né, alcançar com aquilo. A hipótese é uma resposta, ainda que provisória, né, a pergunta contida no problema que motivou a pesquisa, e aí vocês vão ver mais essa questão de as perguntas que motivam, né, as questões de pesquisa com a professora Darcília, na aula de amanhã, e, ao fim da pesquisa, você vai poder confirmar ou não essa hipótese, se essa hipótese estava certa, né, se foi feita de forma assertiva. E vale destacar que quando nós entramos no curso de pós-graduação, é muito comum que nós queiramos que a nossa hipótese esteja correta, né? E aí eu costumo trazer um exemplo que talvez deixe bem claro o que eu quero dizer. Eu até coloquei aqui uma lâmpada, né? Que simboliza a questão da ideia.
E aí eu sempre tomo a invenção da lâmpada, a invenção da luz elétrica, como eu trago como exemplo. Será que a luz elétrica, a lâmpada, seja ela incandescente ou fluorescente, será que ela deu certo na primeira hipótese do seu inventor, assim como o telefone, né? Assim como a internet? Será que a primeira hipótese que esses inventores desenvolveram para criar esses objetos, né, de tanta necessidade para a nossa vida, será que a primeira hipótese deu certo? Ou quantas vezes eles tiveram que tentar até dar certo? Então, quando nós desenvolvemos uma hipótese, não quer dizer que ela nós tenhamos que comprovar que ela deu certo. Mas nós podemos chegar ao final do nosso curso e concluir, olha, essa hipótese estava equivocada. Na verdade, a hipótese real deveria ter sido essa aqui, assim, assim, sim. Ou seja, você concluiu que o que você teve como hipótese inicial não estava completamente certo, mas você encontrou a resposta. Então, a pesquisa ela não deve estar amarrada, condicionada a responder positivamente à sua hipótese inicial, certo? Então, continuando, ao fim da pesquisa, você confirmará ou não essa hipótese que havia sido formulada ainda na etapa de projeto, né? Na etapa inicial. E a projeção continua nas aulas de amanhã e de quarta-feira. Na aula de amanhã, com a professora Darcília, que vai falar da justificativa, né, do projeto de pesquisa, das formulações de objetivos e do desenvolvimento de questões. E a aula 3, que a professora Maria Aparecida vai falar do embasamento teórico, da metodologia, da estrutura do projeto e também do cronograma. Aqui estão algumas referências. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Agora, estou aberta a alguma pergunta, se houver. E antes mesmo, né, de vocês se manifestarem, eu queria dar uma sugestão. De hoje para amanhã, vocês tentarem fazer, se não conseguirem, né, porque por conta do pouco tempo, essas sugestões que eu coloquei nos slides, né, que depois eu vou compartilhar no e-mail a partir do qual vocês fizeram inscrição. Tentar fazer essas etapas, né? Mapear qual é o seu objeto de estudo, você delimita. Se você conseguir fazer uma pesquisa, né, ainda que rápida, da literatura, o que você pesquisar para trazer amanhã para a professora Darcília, para trazer amanhã, na quarta-feira, para a professora Maria Aparecida, para que esse momento de perguntas ele possa ser mais enriquecido, né, com o que vocês fizerem, praticarem de hoje para amanhã, a partir do que nós falamos hoje. Desde já eu agradeço. No início dos slides tem o meu e-mail, caso algum de vocês queira fazer alguma pergunta mais particular, mais específica, e aí podemos começar a falar. Dauro levantou a mão. Eu quero falar uma coisinha. Sim, Darcília. Essa sessão está sendo gravada. Ok, Eu certo. não sei se a gente vai mandar o vídeo por e-mail, porque normalmente é muito pesado, ou se a gente vai colocar naquele nosso canal no YouTube. Uhum. Nós temos um canal que nós fizemos ano passado, lembra disso? Foi até Isso. a Aparecida que fez o canal. Então, a gente, de repente, pode botar o vídeo lá nesse canal. E aí a gente manda o e-mail para o pessoal do endereço do canal. Tá Ok? ótimo, ótimo. Ok. Perfeito. Aí, caso vocês desejem rever, né, em algum momento fica o acesso livre para vocês.
Regina, obrigada, Regina. Hildo Aras, obrigada. Ninguém tem nenhuma pergunta? Vai ser ótimo ter a oportunidade de rever. Max, bom te ver por aqui, Max. Muito Márcia, bom. Sim, Maria Queiroga, que prazer te ver. que prazer estarmos juntas aqui, né? Muito Em bom. primeiro lugar, eu quero parabenizar, dizer que, olha, eu anotei tanta coisa aqui, ainda bem que eu estou com a canetinha e com o tablet, né? Que aí eu vou anotando tudo, porque eu estou naquela fase de escrita do projeto de pesquisa para o doutorado, né? E ao mesmo tempo em que estou na fase da escrita da dissertação também. Então está sendo um turbilhão de coisa aqui para mim. E aí a sua aula foi assim maravilhosa para essa minha fase do projeto aqui de pesquisa, né? E que está inicial, né? Bem inicial. A minha dúvida, Márcia, na verdade eu tinha uma no início da aula, mas aí foi esclarecida ao longo dela, então eu nem preciso mais perguntar. Agora, a segunda pergunta que eu tinha é sobre a hipótese. Você falou, né, sobre, no meu caso, por um projeto de pesquisa para o doutorado, né, que é o que eu vou fazer. Certo. Uhum. A hipótese, você fala sobre a hipótese pode não ter um resultado positivo, ou seja, não pode não ser comprovada. Isso não é negativo? Eu tenho essa dúvida, porque a gente levanta uma hipótese, percebe e comprova que ela não... Percebe ao longo da pesquisa que ela não foi comprovada. Posso Né? Aquela falar, hipótese... Márcia, posso falar? Fica à vontade, Dacília. Dacília vai responder, Maria Queiroga. Olha o seguinte, qual é a importância da hipótese? Tanto dela ser comprovada como ser negada. Você, quando traz a hipótese, você tem uma ideia do caminho que você vai seguir para provar alguma coisa. E isso já aconteceu comigo, por exemplo, eu testar um trabalho de léxico utilizando o WordNet Tools, fazer um levantamento digital do léxico, e quando chegou no final, descobri que aquele tipo de levantamento não me servia. Então, na reescrita do projeto, porque esse projeto ele foi, inclusive, subsidiado pelo CNPq e tudo, e eu fiquei com ele durante, se eu não me engano, durante 6 anos. Então, eu tive uma fase 1 e fase 2. Na fase 2, eu tive que reformular objetivos e hipótese. E lá eu informei que o objetivo tal, que era de trabalhar com o WordNet Tools para comprovar na presença da ironia no léxico, aquilo ali não foi comprovado, não foi válido, etc. E tal. Qual é a vantagem de você apresentar um projeto com uma hipótese não comprovada? Você simplesmente simplifica o caminho de um futuro pesquisador, ou seja, ele não vai por ali. Ele já sabe que aquele caminho que você tentou seguir não é frutífero. Então, a apresentação de uma hipótese negada é também uma contribuição para a ciência. Ok? Nossa, professora, muito obrigada. Nunca imaginaria. Nunca pensaria nisso. O próximo pesquisador já sabe que aquele não é o caminho. Muito obrigada. Tá? Porque e aí entra a questão de que o seu projeto de pesquisa não é só seu, né? Não se limita à nossa vida, ao nosso objetivo. Ele abrange outras pessoas. E é isso também que nós precisamos ver, por exemplo, quando vamos escrever artigos, resumos, né, que antecedem os nossos artigos. Nós precisamos ver que aquele resumo vai servir para um pesquisador ler ou não o nosso texto. Porque, por exemplo, quando eu falei na parte inicial, que você começa a buscar textos, né, para a sua construção do seu projeto de pesquisa, a primeira coisa que você lê é o resumo. É o resumo. Então, se o resumo foi bem construído, você vai poder, a partir dele,
identificar a necessidade ou não da leitura do texto na íntegra. Mas se o resumo está deficiente, corre o risco de você ler o texto na íntegra sem necessidade. E aí você vai ler, puxa vida, perdi um tempão lendo esse texto e, na verdade, ele não diz o que promete. Ele não cumpre o que promete. Então, todo texto que nós fazemos e as nossas pesquisas, eles servem para... Porque qual é o objetivo, né, das pesquisas, da divulgação? É justamente agora faltou a palavra, mas espalhar a ciência, divulgar a ciência, né? Então, esse é o objetivo. Nós não fazemos projeto de pesquisa, ou não devemos fazer um curso de pós-graduação apenas para o nosso próprio prazer, né? Lógico que isso dá um prazer imenso, gente. Não tem prazer que pague, não tem cartão de crédito que pague o prazer que é de você terminar a sua pesquisa e ver aquele projeto concluído e escrito. Posso fazer propaganda? Aliás, são 2 propagandas que eu quero fazer. A primeira é rapidinha, só mostrar meu livro, O Mundo às Avessas, uma leitura semiótica do romance Vidas Secas. Esse livro que eu acabei de lançar, ele está disponível no site da Dialogartes, em e-book. Então, podem baixar lá gratuitamente, vocês vão ler, e aí depois me deem um feedback, né? Gostaram, não gostaram? Me deem um feedback do que vocês acharam do livro. E a segunda que eu queria falar era do curso do LICOM, que a professora Aparecida é coordenadora do curso. Eu dou aula desde 2018 nesse curso. Aqui o Cláudio é aluno do curso, a Daniela também. E nós trabalhamos isso, a construção de projeto de pesquisa numa disciplina, e na outra disciplina nós trabalhamos com a escrita de artigo científico, né? Então, é assim, é muito gostoso, gente, é muito bom. Convido vocês a se desafiarem. Quem está aí, que eu vi pelas inscrições, alguns estão no início, né, da graduação, estão aí, mas já vão se desafiando a se tornarem pesquisadores, a fazerem um curso de pós-graduação. Aí, Okay? ao se decidirem de se transformar em pesquisadores, levar em conta que a tarefa do pesquisador é fazer a ciência avançar. Então, não tanto na dissertação, mas na tese de doutorado, é importante, é indispensável que se deixe uma contribuição nova. Não se pode chover no molhado numa tese de doutorado. Fiquem bem atentos a isso. Tá? E não chover do molhado entra na lacuna que você vai identificar quando você faz essa revisão da literatura. Quando você faz a revisão, você identifica o que ninguém falou ou ainda falta falar. Aí você vai fazer com que não digam, não, você está chovendo no molhado, né? Você vai ter a importância ali, o ineditismo da sua pesquisa. A professora Aparecida queria falar. Ótimo. Tem que ligar o microfone. Não, Márcia, eu só estava aplaudindo a sua publicidade, a sua divulgação, mas já que você me deu a palavra, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu tenho aqui alunos, tenho aqui colegas da Faculdade de Direito também, e gostaria muito de agradecer a todos esses e também a todos os outros que não foram meus alunos, nem meus ex-alunos, mas que estão aqui pela honra de tê-los conosco nesses 3 dias que eu acredito que serão maravilhosos. Só isso. De resto, eu estava aplaudindo a divulgação. Então, foi um prazer muito grande. Eu acho que eu corri tanto que acabei antes da hora. Mas a gente sempre... Não tem perguntas aí, de repente? A gente sempre deixa esse espaço final para perguntas, né? Só a Maria Queiroga falou. Não tem nenhum curioso aí, não? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Se vocês permitirem, eu posso fazer outra. Faça, pois faça. Pode. Eu queria, porque né, a gente
esperar aí o pessoal também, senão eu começo a falar que não paro. A pessoa da Arcília já me conhece. A minha pergunta inicial, Márcia, que foi, como eu disse, né, respondida, mas assim, ainda talvez me inquiete um pouquinho, talvez porque seja uma preocupação, né, com o ineditismo da tese. Isso me inquieta bastante, né? Como eu te disse, né, mestrado é muito diferente, né? É a seguinte, será que ficar aquela dúvida de se isso vai ficar, se isso fica na cabeça mesmo da gente, ou se a gente vai descobrir depois ou não, enfim. Será que eu pesquisei tudo? Será que eu esgotei todas as possibilidades na hora de fazer o levantamento, né, dos programas de pós-graduação, de fazer os levantamentos ali dos filtros de busca nos repositórios, etc. E é um medinho que dá de correr o risco assim, e se já pesquisaram isso em algum lugar desse mundo? Eu não posso estar fazendo a pergunta mais idiota do mundo, mas eu preciso fazer. Porque, por exemplo, eu tenho já um tema em mente, eu já delimitei algumas coisas, mas me veio assim, ultimamente, né, tem batido na minha cabeça, será que eu não tenho que pesquisar em Portugal, não? Até isso, Márcia. Será que eu não... Depois eu vou até dividir com a professora Darcy e com você também, Márcia, se quiser, claro, né, um pouquinho sobre o tema, eu posso conversar lá pela... Porque eu fiquei assim, gente, será que em Portugal, será que eu não tenho que ir lá nas universidades, nos repositórios das universidades de Lisboa, enfim, da Universidade de Lisboa, da Universidade do Porto? Porque se isso já foi pesquisado lá, aí como é que a gente faz, Márcia? Olha, veja bem, uma coisa é verdade. Você nunca vai conseguir pesquisar tudo que existe sobre determinada coisa, isso é fato. Né? Às vezes, depois que você já terminou, você vai encontrar algum texto, puxa, isso aqui é tão legal, podia ter acrescentado. Vai acontecer, isso é fato. Mas, veja, dependendo do seu objeto de pesquisa, e também, dependendo das suas projeções de futuro, porque é interessante que tudo que nós façamos, nós não vamos ficar angustiados, né? Não devemos fazer as coisas para sofrer, devemos fazer as coisas por prazer. Mas fazer hoje, já tendo onde eu quero estar daqui a 3 anos, 4 anos. Pensa nisso. Pensando nisso, qual seria a relevância de você pesquisar fora do Brasil? Se você tem, por exemplo, uma perspectiva de fazer um doutorado sanduíche, por exemplo, pesquisar fora já é um início de visão. Você pesquisa o seu tema, como está sendo tratado lá, e aí já vai, né, como que uma conexão com o seu doutorado. É uma ideia, né? Eu estou aqui conjecturando. Uma outra coisa para hoje, para o momento atual, né? O seu orientador com o seu objeto de pesquisa, existe essa necessidade de você pesquisar lá fora? Vai acrescentar valor à sua escrita, fazer essa pesquisa? Porque, às vezes, vai demandar um trabalho a mais, um esforço a mais, de um tempo que pode ser que você tenha ou não. Entende? Então, são conjecturas que você precisa fazer de trabalho que vai ter e relevância desse trabalho. Se vai ter um peso importante, um valor importante, vai fundo. Se não, deixa guardadinho, não esconda, mas deixa ali reservadinho e faz isso no doutorado. Aí volto a dizer, tem que ter relação com o seu objeto de pesquisa. Entendeu? Entendi. Então, assim, para o projeto, se bem que a gente não tem como calcular o que é o risco, né? Mas a pergunta seria: não é um risco chegar numa entrevista, por exemplo, e a pessoa que leu, né, o professor ali da banca que leu o meu projeto, falar: isso aqui já foi pesquisado em Portugal. E aí, você Sim, sabia? Não é um risco? Mas aí vai depender, o que eu digo, do seu trabalho. Qual é o seu objeto de pesquisa? Qual foi um exemplo, né? Um exemplo.
eu sempre trago a minha realidade como exemplo, porque é do que eu sei falar, né? Eu não vou trazer realidade aqui do direito, por exemplo. Aí eu deixo para a Aparecida, que também está na área do direito aí. Então, veja, quando eu falo de Graciliano Ramos, para o que eu falei, e eu falei muito da construção no mestrado, né, da realidade do Brasil ali na década de 1930, então não havia relevância, no meu caso, investigar o que se foi falado em Portugal sobre isso. Entendi. Percebe? Então, Aham. é a partir do seu objeto de pesquisa que você vai julgar a pertinência de pesquisar fora ou não. Entendi. Mas, Maria Queiroga, essa sua pergunta é importante pelo seguinte: nós devemos antecipar as perguntas, as possíveis perguntas de uma banca, porque aí você também antecipa as possíveis respostas. Um exemplo, quando eu fiz o meu projeto de pesquisa para o doutorado, eu coloquei como uma citação do Stuart Hall, que ele falava acerca da construção da identidade. E Stuart Hall escreveu década de 60, mais ou menos, se eu não me engano. E aí, a Darcília deve se lembrar disso, a Darcília fez parte da minha banca de entrada no mestrado. Dos membros da banca perguntou: por que você escolheu Stuart Hall se ele não fala desse período que você está abordando, que era a década de 1930? Aí eu respondi, a minha resposta foi: olha, apesar de não falar da década que eu abordo no meu trabalho, que eu vou abordar, mas a definição de identidade, de construção de identidade que o Stuart Hall faz nesse texto é bastante pertinente para o que eu pretendo apresentar. Ele se deu por satisfeito e, na mesma hora, a Darcília sugeriu, sinalizou com Edgar Morin, que depois eu fui pesquisar, eu também li Edgar Morin, estudei o Bauman também. Então, veja, é sempre por isso que eu falei na minha apresentação, nos slides. Essa parte do projeto é sempre inicial, né? Então, a bibliografia é inicial, a hipótese é uma hipótese inicial, uma vez que você não investigou várias fontes possíveis, né? O que você investigou foi para fazer um panorama, não para desenvolver a sua pesquisa efetiva. Então, tudo no projeto é inicial. Então, o que você antecipar as perguntas, as possíveis perguntas, já te dá condição de você também antecipar as possíveis respostas. E essa pergunta que você... pode ser boba. Não, é interessante que se faça, porque aí você vai ter resposta caso ela seja feita. Acho que consegui responder a sua dúvida. Com certeza, Márcia. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço. Ninguém mais quer perguntar? Gisele A levantou aula a foi mão. ótima. Gisele levantou a mão. Olá, Gisele, estão me não ouvindo? apareceu aqui para mim. Pode falar, Gisele. Estão me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Boa tarde. É, é uma coisa bem simples mesmo, porque a Maria Queiroga falou sobre isso, que é diferente, né? O mestrado é bem diferente do doutorado. Eu ainda estou terminando a graduação e eu tenho muitas dúvidas acerca do mestrado, quais são as etapas, o que precisa ser feito, tem que fazer um artigo, tem essa questão da banca também, como definir. É muita coisa. São muitos pontos de interrogação, entendeu? Eu tenho um tema na minha mente, mas não sei essa questão, como desenvolver. Me sinto muito sozinha. Aula agora. Como se fosse assim mesmo. Gisele, então, A aula termina às 16 horas.
Gisele, então você está justamente naquela etapa inicial, né? Em que você se pergunta assim, qual é o problema que eu preciso resolver? Isso. O que me inquieta, né? Quais são as questões... Você é de que área, Gisele? Eu sou de português e espanhol, letras. Português e espanhol. Então, o que nessa área de português e espanhol me inquieta? O que me chama mais atenção? Porque uma coisa que a Darcília despertou muito em mim, quando era minha orientadora, foi de que a gente precisa fazer aquilo, trabalhar com aquilo que a gente gosta. Então, não adianta você pegar um desafio de alguma coisa que você não suporta, mas eu preciso pesquisar isso porque eu não entendo, eu não gosto, então tenho que aprender a gostar. Eu acho que não é por esse caminho. Mas dentro do que você gosta, comece a perceber o que você acha que está nebuloso, o que precisa ser mais claro para o aluno de graduação. Olhe para aquilo com o seu olhar de graduanda, né? O que você gostaria de encontrar que não está sendo mostrado? De repente, já é um passo, entendeu? E aí, a partir daí, você começar a fazer pesquisas independentes, né? Sem esperar por professor, sem esperar por trabalho de disciplina. Eu entendo que o tempo é curto, né? Nem sempre a gente tem tempo de fazer coisas extras, mas fazer essas leituras extras, fazer essas anotações extras, já prevendo uma coisa mais à frente. Eu quero falar uma coisinha a respeito disso aí. Seguinte, Pode falar. a diferença entre mestrado e doutorado, né? Enquanto o doutorado tem que deixar uma contribuição de algo novo para a área, o mestrando tem que provar que é capaz de fazer uma pesquisa. O mestrado é a formação de um pesquisador. Então, assim como você tem que amar aquilo que você está pesquisando, você não tem compromisso com a novidade, você não tem compromisso com preencher lacuna nenhuma. Você tem que se apaixonar por um tema. Então, você está tendo aulas e, de repente, a aula de professor fulano de tal te fez ficar assim, eufórica. Puxa, mas esse tema é espetacular. Pronto, mergulha nele. Porque você vai levar 1 ano e pouco escrevendo um texto, tem que ter paixão. Senão, você larga no meio do caminho, desiste. Então, bota na tua cabeça isso. Você tem que gostar de algum tema, sem compromisso com novidade, tá? E pesquisar esse tema. Desenvolver uma pesquisa sobre aquele tema. Ok? Muito obrigada, professoras. Ai, que alívio. Porque essa questão da novidade realmente amedronta um pouco, né? Então, Mas veja, apesar de não haver necessidade desse compromisso, quando você faz a revisão da literatura, inevitavelmente você encontra a lacuna. e essa questão do mestrado com o doutorado, é o mesmo tema? Eu posso linkar o mesmo tema ou são coisas completamente diferentes? Não, isso aí já depende. Depende muito, né? Depende do tema que você abordou. Você Entendi. pode aprofundar, né? Aprofundar Doutorado. e abrir mais as perspectivas no doutorado, uma coisa que se iniciou no mestrado. Vai depender realmente do desenvolvimento da sua pesquisa, entendeu? Posso compartilhar minha experiência? Eu acho que tem um pouco A a ver com... Aparecida quer falar. Sim, Aparecida. Então, Gisele, né? Com relação à questão da angústia que a gente sente, né, quando está fazendo mestrado, doutorado, eu lhe digo que eu fui caminhando para a minha produção de dissertação e muito angustiada porque eu não tinha muita ideia do que eu ia falar. Eu gostava de muita coisa, mas nada tinha dado aquele clique de que a Darcília falou. Você tem que ter uma paixão, né? Então, eu assisti a uma palestra, ao mini curso da professora Maria Aparecida Lima, em que ela falava de questões textuais.
E eu, na ocasião, trabalhava como revisora de texto. E ali, naquele momento, eu descobri qual seria o meu foco de mestrado. E aí eu trabalhei no mestrado a produção textual a partir do foco do revisor de texto. Então, o que, que o revisor deve fazer, o que, que o revisor não deve fazer, o que ele pode, o que ele não pode, e como manter as questões de textualidade, coesão, coerência, os princípios de Charolles, etc. Quando eu fui fazer o doutorado, eu tive um interstício grande entre o mestrado e o doutorado, mas quando eu fui fazer o doutorado, eu segui com a questão dos textos acadêmicos, então eu trabalhava com revisão de textos acadêmicos, e eu segui trabalhando com os textos acadêmicos, analisando os textos acadêmicos sob o mesmo ponto de vista, só que dessa vez a partir da perspectiva do leitor, e não mais do revisor. Então, eu acho que eu fui bastante feliz na minha escolha, e eu venho trabalhando com isso até hoje, né? Eu me dedico muito ao texto acadêmico. Atualmente, eu tenho me dedicado a pesquisar textos acadêmicos na área de direito, que é uma área que me interessa. Eu estou fazendo uma faculdade de direito agora e eu tenho me interessado muito em procurar determinadas questões e analisar determinadas questões nesse texto. Então, eu compartilho com você a minha experiência, porque essa angústia, e com todos vocês também, essa angústia ela existe, ela é concreta. Entretanto, quando você descobre o foco, quando você descobre o filão, quando você se apaixona pelo tema, pode acreditar que a coisa vai fluir. Não vai fluir, não é assim, um passe de mágica, mas você vai conseguir dar andamento à sua pesquisa. Inicialmente, como a Darcília falou, você vai conseguir demonstrar que você sabe pesquisar e depois você vai trazer a novidade que o doutorado requer. Então, não se cobre, não fiquem tão nervosos, mas descubram, é fundamental gostar do que se faz, porque se o teu orientador te der o tema, você provavelmente não vai conseguir fazer, porque o bom orientador, e a Darcília e a Márcia sabem disso, a Darcília não foi minha orientadora, mas eu a conheço como orientadora, é aquele que incentiva e que dá as rédeas ao orientando e vai realmente fazendo aquilo, orientando, sem querer que ele fale aquilo que ele quer, mas vai dando os caminhos, vai dando os percursos, vai dando os passos, né? Então, se você tiver um orientador que faça isso, você está assim, a meio caminho do sucesso. Era só isso. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar, Amanda. Boa tarde a todos, primeiramente. Eu também sou nova, né? Estou na graduação ainda, estou indo do meio para o fim. Mas, assim, quando a gente vai falar de leitura acadêmica, geralmente nós temos textos e livros muito densos, né? Então, assim, o primeiro passo para a gente começar essa pesquisa de literatura é lendo artigos e, a partir daí, categorizando livros, ou já começar pelos livros e, a partir dos livros, escolher artigos que sejam, né, que tenham essa semelhança, que tenham mais ou menos o mesmo conteúdo. Você diz para fazer a revisão da literatura, Amanda? Porque assim, quando a gente vai lançar, quando a gente tem um objeto de estudo, né, a gente tem que vir com a literatura embasando tudo aquilo que a gente pretende dizer. E essa literatura, até a gente achar a literatura que seja correta, né, que seja a que mais se adequa ao que a gente quer dizer, a gente tem que ler bastante, tem que, né, pesquisar. E essa pesquisa, o melhor caminho, o caminho mais eficiente é lendo artigos ou então já lendo dissertações de outras pessoas, para a partir dali pegar uma bibliografia ou já ir direto em bibliografias. Veja, eu costumo aconselhar um equilíbrio entre isso para você usar como aporte teórico. A Aparecida vai tocar nisso na aula dela. Mas para o projeto, eu não vou falar do embasamento teórico, porque a professora Aparecida vai falar, mas para você fazer o projeto, eu aconselho as teses e dissertações. Eu não aconselho os artigos.
porque, pelo que eu falei lá atrás, no slide que eu mostrei, os bancos de dados, né? Eu mostrei as bibliotecas físicas, o Google acadêmico e o repositório digital de universidade. Eu aconselho o repositório digital das universidades, você pesquisando teses e dissertações, uma vez que as teses e dissertações podem ter sido, antes da sua defesa, podem ter sido objetos de publicações de artigos que depois vieram a compor a tese e a dissertação. Então, quando você vai na tese e na dissertação, você já vai direto na fonte original, fonte primeira, vamos dizer assim. E, além disso, você não corre o risco, para a sua computação quantitativa, de contar o artigo e a tese do mesmo autor falando do mesmo assunto. Então, eu sempre aconselho ir no banco digital das universidades, buscar teses e dissertações. Eu não sei se Darcília e Aparecida têm a mesma opinião que eu. Podem até falar aí acerca dessa pergunta da Amanda. No mestrado, eu não faço questão de que se comece por dissertações. Até porque, vamos dizer assim, o tempo de leitura ainda é restrito, a capacidade de filtragem de informações ainda é relativamente curta. Então, quanto mais artigos você lê sobre um determinado tema, que também não é ir lendo artigos a varejo, não. Você escolheu um tema, então você vai ler artigos relacionados àquele tema. Por quê? Nos artigos, você vai ter duas coisas fundamentais. O recorte da pesquisa que essa pessoa, que o produtor do artigo, utilizou. Ele pesquisou o quê? Como? E também pelo artigo, você vai ter informação de referências. Então, tudo isso vai alimentar a produção do seu projeto de mestrado. Agora, quando chega no doutorado, aí tem que ler dissertações e teses mesmo sem chorar. Né? Eu prefiro já começar a achar que tem que doutorar no mestrado, né? Porque aí no doutorado... Mas é porque você começou, Márcia, você começou a fazer um mestrado madura, já madura. E, no entanto, nós recebemos no essa mestrado, questão, né? nós recebemos no mestrado gente muito jovem. E essa juventude é uma sinalização da capacidade de leitura que o pessoal tem. Então, você mandar ler, iniciar logo, lendo dissertações, você apavora a clientela. Então, eu sou favorável de iniciar pelos artigos, pelos capítulos de livro, né? Para depois chegar nas dissertações ou nos livros integrais. Fica a indicação da professora Darcília. Então, vejam, é uma construção e é um processo. Né? É um processo. A nossa proposta para esses 3 dias é justamente mostrar a vocês esse processo, que escrever projeto de pesquisa não sai da cartola, né? Não é um passo de mágica, mas é a construção de um processo que vai ser aperfeiçoado aí ao longo do curso, né? Ao longo do mestrado, ao longo do doutorado, dependendo do seu objetivo final. Espero que a aula de hoje tenha contribuído de alguma forma para esse primeiro contato, né, com esse gênero textual, e que espero encontrá-los amanhã novamente e quarta-feira também. Ok? Obrigada a todos. Bom restante de dia.